Oi, olá, olá. Boa noite. Oi, Bia. Bem-vinda. Bem-vindos. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estão ouvindo aí? Vamos falar hoje sobre como, né, os anticoncepcionais afetam a feminilidade e os relacionamentos, né? O pessoal tá entrando aí. E aí eu recomendo quem não assistiu que assistam as lives anteriores, né, que eu tô fazendo, que eu já fiz, que estão salvas no IGTV, que eu já falei sobre a origem toda da contracepção, sobre os males físicos e psicológicos e também sobre os problemas morais e espirituais, o quanto que isso afeta, né, também a questão espiritual, né? E agora a gente vai dar então continuidade, né, a essa sequência aí nesse assunto, para a gente falar sobre o impacto disso aí nos relacionamentos e na feminilidade, né? Então vamos lá. Interessante que todo mundo tem esse interesse, né, em saber mais sobre os relacionamentos. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter um namoro, um casamento feliz, as pessoas buscam, né, por isso. Só que se a gente for atrás dos conselhos que a gente vê por aí, não necessariamente esses conselhos vão nos trazer a felicidade que a gente busca, né? São coisas, inclusive, muito assim absurdas. A questão da maneira como a cultura, né, vem incentivando os relacionamentos de uma maneira muito mais de uma maneira muito mais assim, até a questão de hoje, muita promiscuidade mesmo, essa questão da liberdade sexual, né, que veio com a revolução sexual e tudo mais, né. Então, de fato, isso, o mundo traz assim, a sociedade, enfim, né, tem essa visão de relacionamentos, né, que não necessariamente traz felicidade para as pessoas, né, mas de fato o que as pessoas querem saber é isso, como, né, encontrar um amor autêntico, um relacionamento que seja duradouro. A gente pode ir atrás dos conselhos que dizem por aí, né, do que o mundo fala, né, mas a gente pode também ir atrás do que a Bíblia fala, dos conselhos dos santos, a vida dos santos, né, pessoas estudiosas, os teólogos, psicólogos, né, pessoas muito envolvidas com questões matrimoniais, que trabalham com isso, que acompanham casais, e também a própria questão o estudo das catequeses da teologia do corpo. Então, a gente consegue encontrar bons conselhos, né, com essas outras, nesses outras áreas, assim, né, com essas outras pessoas. Então, é interessante a gente pensar assim, né, que o Papa João Paulo II, ele disse, né, o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se não o experimenta e se não torna algo seu próprio, se nele não participa intimamente. É por isso que Cristo, o Redentor, revela o homem plenamente a si mesmo, né? E o que a gente vê no próprio Cristo, né? O Cristo crucificado, ele vem nos ensinar o que é de fato ser um ser humano, ser uma pessoa humana. A gente só nos encontra e encontra um sentido para a nossa vida quando a gente vive a entrega,
de si mesmos, quando a gente se entrega, como o próprio Cristo se entregou por nós. Então, para cada pessoa, essa entrega, ela vai ser feita de uma maneira diferente, de acordo com o seu estado de vida, sua vocação, enfim, a maneira, né, como essa pessoa vive. Então, ela vai fazer, ela tem a possibilidade, a capacidade de se entregar, né, por alguém. Então, isso, nesse sentido, a gente pode dizer que a gente vive, então, em plenitude um amor, quando a gente é capaz de se entregar mesmo, abrir mão de nós mesmos pelo outro, né? E todo mundo quer viver um amor verdadeiro, todo mundo quer viver esse amor, mas nem sempre as pessoas vivem isso do jeito certo, buscam do jeito certo e acabam sofrendo, né? Quando vão, por exemplo, ouvindo os conselhos do mundo. Então, por exemplo, pessoas que vivem, né, na promiscuidade, pessoas que vivem, sei lá, vícios, né, vício de pornografia, enfim, todo esse enfraquecimento dos valores morais mesmo, né, uma vivência desenfreada das suas paixões, na verdade. Se a gente for parar para pensar, tudo isso, essas pessoas, elas também querem um amor verdadeiro e duradouro. No fim das contas, todas essas pessoas que vivem de maneira desenfreada, elas também buscam a Deus, elas anseiam pelo próprio Deus, né? Elas anseiam um plano de amor que só Deus pode preencher, né? Então, por trás de todo o desejo sexual, de todo vício, de toda uma vida até mesmo desenfreada, né, existe essa vontade, essa necessidade que nós temos de experimentar o amor de verdade, um amor em toda a sua, né, a sua intensidade, um amor pleno mesmo, né, conforme o plano de Deus, né, para nós. E aí, né, a gente pode se perguntar qual o caminho, né, trilhar para encontrar esse verdadeiro amor, né? Então, se a gente busca a verdade das coisas, a verdade sobre nós mesmos e sobre o amor, sobre o plano de Deus para o amor humano, né? Se a gente não buscar essa verdade, a gente sempre vai estar correndo o risco de confundir amor com paixões, amor com luxúria, né? Por exemplo. Então a gente precisa se firmar na verdade, na verdade das coisas, né? E isso que eu falei um pouco na live anterior, que eu falei sobre os males morais e espirituais do uso da contracepção. Então lá eu falei um pouco sobre essa questão moral relacionada com a sexualidade humana, o amor humano no plano divino mesmo, né? O que Deus tem para nós? E se a gente vive dessa forma, a gente vai estar num caminho de felicidade muito mais concreto, né? E do que essas coisas que o mundo oferece, né? Para viver as paixões desenfreadas, né? Sem controle mesmo das paixões. E é justamente por causa disso também que a sociedade, de maneira geral, não consegue compreender, né, o porquê que, por exemplo, a igreja se posiciona contra a contracepção, porque justamente a contracepção, ela vem, como eu falei já nas outras lives, né, ela vem viabilizar uma série de problemas, né, uma série de comportamentos desvirtuados, né, ela vem viabilizar a revolução sexual, onde as pessoas vivem os relacionamentos descartáveis, né, então ela vem viabilizar que a pessoa viva a sexualidade sem limites, né? Eu até li em algum lugar alguma coisa sobre essa questão dos limites, né? Então, as pessoas podem perguntar assim, mas a sexualidade é algo bom de se viver, então por que eu não posso usar contracepção? Por que eu tenho que fazer essa... Por que eu tenho que regular e colocar limites, né? Isso é uma coisa muito básica, assim, que até as crianças aprendem, né? Que a gente precisa ter limite para tudo. Então, não é porque dormir é bom que eu vou dormir o dia inteiro, 24 horas por dia. Não é porque comer é bom que eu vou comer pizza e bolacha todo dia. Então, a gente, como seres humanos, adultos e maduros, a gente tem que compreender que existe um limite saudável para tudo na vida. E com a sexualidade humana não é diferente disso, né? Só porque a revolução toda, né, dos comportamentos das pessoas
revolucionou a maneira como elas vivem, então, os relacionamentos. De uma maneira que vai descaracterizar, deturpar mesmo a sexualidade humana. Ela acaba diminuindo mesmo o valor disso, né? Então, de fato, por conta disso, as pessoas, a sociedade em geral, tem essa dificuldade mesmo de entender por que a igreja vai contra, né, o uso de contracepção e tal. Então, para a gente entender sobre isso, a gente precisa, de fato, compreender essas questões da sexualidade, olhando para quem criou tudo isso, que foi o que eu falei na última live, né? Deus nos criou como homem e mulher, e Ele nos criou dessa forma, com corpo, com alma, com psicológico, com afetos, né? Então, nós somos esse conjunto de coisas que foi criado por Deus. Então, a gente olha para Ele para entender como é que a gente funciona. E aí a gente consegue compreender a finalidade das coisas. Então, por que Deus criou a sexualidade? Para que Ele criou a sexualidade? Para que o casal se ame, para que haja, então, essa manutenção do amor, vamos dizer assim, né? E também para procriação, então, para que as pessoas tenham filhos, para perpetuação da espécie. Então, foi para isso, é para isso que existe a sexualidade humana, né? Então, tem que ter essa compreensão das coisas, que foi que eu falei na live sobre as questões morais. Então, eu recomendo que vocês assistam, quem não assistiu. Mas, além disso, né, que é o que a gente vai falar um pouco aqui agora também, além de toda a explicação teológica das coisas, a gente tem que avaliar também a consequência do uso de contraceptivos e de toda essa revolução sexual na sociedade. Consequências quais? Os problemas que ela gerou, né? Tudo isso que ela gerou. Então, quando surgiu a contracepção, né, lá em 1960, que as pessoas começaram a usar a contracepção, né, e aquilo revolucionou o mundo, nossa, que maravilha! As pessoas ficaram, assim, muito maravilhadas com a possibilidade, né, de evitar gravidezes, né, de uma maneira mais concreta, não que as pessoas não fizessem isso as pessoas faziam desde que mundo é mundo, usando produtos naturais, né? Mas pela primeira vez na vida você tinha ali uma pílula que desligava a fertilidade. Então, obviamente isso revolucionou o mundo. Mas trouxe consequências, trouxe muitos problemas para as pessoas, né? E quando isso aconteceu, a igreja se posicionou e veio alertar sobre os problemas que isso poderia gerar. E foi interessante, porque foi 8 anos depois do surgimento da pílula, veio o posicionamento da igreja em 1968 e falou que, olha, isso aí não vai ser bom, isso aí vai dar problema, isso aí não vai trazer felicidade para as pessoas. Tá escrito lá no Manivite, é só ler, quem quiser, né? E tá lá escrito, né, a taxa de infidelidade que poderia crescer, a gente vai falar sobre isso, né, e vários outros problemas decorrentes, né? Porque a contracepção, ela vem oferecer a possibilidade das pessoas de se esquivarem da lei moral. Que são leis, são regras que regem o bom funcionamento do ser humano. E se você se esquiva delas e se você foge delas, você causa problemas, né? E uma coisa que eu gosto de falar, que eu já falei também na outra live, né? Que quando o Papa falou na Humanae Vitae, né? Que o homem, né, acostumado, habituado com o uso das práticas contraceptivas, dos contraceptivos de forma geral, poderia então perder o respeito pela sua mulher, né, pelas mulheres em geral, não se importando mais com seu equilíbrio físico e psicológico, né, passando a considerá-la um simples instrumento de prazer egoísta e não mais a sua esposa respeitada e amada. Esse é um dos pontos que mais me chama atenção na encíclica Humanae Vitae, porque ele vem resumir, na verdade, tudo que a gente vive hoje. Todos esses relacionamentos superficiais, as pessoas que se usam e se descartam. E eu não estou falando só de pessoas solteiras, eu estou falando de pessoas casadas que vivem essa sensação de ser usadas dentro do seu próprio relacionamento. Por quê? Porque você está tirando o sentido das coisas, o sentido real das coisas. Porque mesmo de maneira inconsciente, isso atua em nós, na nossa natureza humana, né?
Até assim, se você olhar dados históricos mesmo, pessoas, estudantes, estudos, né, que vão avaliando a origem, então, das civilizações, por exemplo, eles vão observando que as sociedades, né, os grupos de pessoas, enfim, quando eles não têm a sua energia sexual, né, voltada então para um bom casamento, para uma família, essa sociedade ela começa a se desmoronar mesmo. Então, a própria igreja, ela não vai hesitar em apontar mesmo os problemas que a contracepção e a revolução sexual vem trazer, não só para uma pessoa, para sua felicidade, mas para a sociedade como um todo, né? Então a gente sabe, né, o que acontece? O amor entre um homem e uma mulher vai manter o casamento, né? Um casamento forte vai manter uma família unida. Famílias unidas vão manter uma sociedade unida, sociedade forte e unida, né? E isso vai ter consequência, então, em toda uma civilização, em toda uma sociedade. Né? Então, o Papa João Paulo II falava, o futuro da humanidade passa pela família, né? Então, se a gente consegue mostrar, como a gente tem visto, o quanto que o uso de contracepção vai comprometer a intimidade entre marido e mulher, vai fazer com que as pessoas sejam objetificadas, sendo utilizadas como objeto de prazer egoísta, né? Sem qualquer outra finalidade, como se essa pessoa fosse só um corpo. E isso acontece dentro de casamentos, porque eu recebo sempre mensagens de mulheres que falam que se sentem usadas, que não se sentem amadas, se sentem usadas pelo seu próprio marido, né? Porque isso é aquilo que o Papa Paulo VI falou lá em 1968, entendeu? Se a gente consegue visualizar, né, que a contracepção ela compromete o amor entre um casal, a intimidade, né, entre o casal, e vai inserindo ali pouco a pouco o egoísmo na própria vivência mesmo do ato conjugal, né? Então, ela vai abrindo portas para infidelidades maiores, para problemas maiores, para mais desgaste, né? Mais brigas, possivelmente infidelidades. Então, se a gente consegue visualizar e comprovar tudo isso, a gente pode dizer que a contracepção é o grande mal da sociedade. Quando a gente tem uma sociedade decaída, é porque as famílias estão decaídas. E o que está fazendo as famílias enfraquecerem? Toda essa revolução, né? Toda essa revolução que desvirtuou os comportamentos, a sexualidade humana. Não que as pessoas não fizessem coisas erradas antes. É óbvio que faziam. Isso existe gente fazendo coisa ruim, coisa errada, desde que mundo é mundo. Porém, hoje a gente vive um momento em que o certo e o errado estão relativizados. Então, tudo bem, décadas atrás, o cara cometia uma infidelidade, ele sabia que era errado. Né? Hoje já é assim, olha, o que importa é que se você tá feliz. Então, se você tá feliz, então tudo bem, larga o seu marido para ficar com outro. Isso é errado, né? Então, é esse o ponto, né? Então, isso, né? A gente já falou aqui o quanto que a contracepção afeta a saúde da mulher, o seu funcionamento do corpo. Quem não viu a live, eu sugiro que assista, tá lá no IGTV. Tanto em aspectos físicos quanto psicológicos, depressão, ansiedade, oscilação de humor e etc. E mais um monte de porcaria, um monte de problema que gera na vida da mulher por uma suposta liberdade sexual, ela se artificializa por completo, né? E atenta, então, contra a própria natureza humana e, consequentemente, se você atenta contra a natureza humana, você atenta contra a dignidade mesmo da pessoa, você vai desvalorizando a pessoa humana, né? E a gente quer tanto se valorizar, como dizem por aí, se empoderar, né? Que eu não gosto dessa palavra. E você faz isso com o seu próprio corpo, né? Desligando uma parte do teu corpo que está saudável, impedindo o teu próprio corpo, que foi feito para gerar vidas, ser estéril, né? Artificialmente. Então, vai artificializando a mulher de uma maneira geral, nos seus aspectos físicos, psicológicos e aí, consequentemente, os sociais também. Tudo isso gira em torno de uma grande negação do feminino. Por isso que eu coloquei ali no título, né? A feminilidade e os relacionamentos. Começa por aí, negando o feminino, porque você tá desligando a fertilidade da mulher.
O homem é sempre fértil, a mulher não. A mulher tem poucos dias de fertilidade, mas é justamente ali que houve o grande ataque, né, na fertilidade da mulher. Para ela acreditar que ela não deve ser fértil e de que ter um filho é a pior coisa que pode acontecer na vida dela. Por quê? Porque a promessa de felicidade que o mundo oferece para a mulher é que ela seja, então, bem-sucedida e tenha uma carreira e seja independente, que não dependa do homem, que etc. Né? Então, afeta a feminilidade no seu cerne, certo? E aí, o que acontece? Né? Isso atacando ali o feminino, a mulher, então, ela adere e ela passa a usar métodos anticoncepcionais e desliga sua fertilidade porque ela não pode ter filhos. Ela precisa ser uma cópia fajuta de homem, então ela não pode ter filhos. Então ela está estéril. Isso, por mais que a gente queira ter o nosso valor reconhecido, porque na verdade nós somos imagem e semelhança de Deus, cada pessoa única e irrepetível tem o seu valor, tem a sua dignidade, porque somos imagem e semelhança de Deus, né? Só que o que acontece quando nós temos uma mulher que está ali utilizando de métodos contraceptivos? Essa mulher, aí a gente pode fazer isso, ampliar isso para uma maneira mais assim generalizada, considerando que 100 milhões de mulheres usam anticoncepcional hoje no mundo, né? A gente pode dizer que as mulheres, em geral, elas passam uma mensagem inconsciente, uma mensagem subliminar para os homens. Que mensagem é essa? Estou esterilizada. Você pode se relacionar comigo e o seu ato não vai gerar consequência porque eu estou esterilizada. Essa é a mensagem inconsciente que existe. Então, por que hoje tantas mulheres reclamam que os homens... porque o homem não presta. Existe essa mensagem inconsciente para os homens. Não estou falando que não estou tirando a culpa deles, não. Porque eles também têm que deixar de ser moleque. Então, eu não estou tirando a culpa deles, mas existe essa mensagem subliminar, né? Que muda o comportamento, que muda toda a dinâmica dos relacionamentos. Olha, o seu ato não vai gerar consequência, você não precisa se preocupar com o meu afetivo. Meu corpo está esterilizado, você pode vir aqui se relacionar comigo. Então, não é isso que nenhuma mulher quer. Mas vocês conseguem compreender que a contracepção, ela gera essa mensagem na sociedade, né? Para os homens em geral, né? E aí, o que a gente vê? Uma série de consequências e problemas de relacionamentos, né? Relacionamentos descartáveis entre pessoas solteiras, pessoas que se usam, né? Tipo, começam aí a sair, a se encontrar, daqui a pouco já estão no envolvimento físico muito mais avançado, né? Mas, como a gente já falou aqui, o envolvimento físico não significa intimidade. Porque o envolvimento físico ele pode ser só pele. Enquanto isso, a pessoa não está nem um pouco comprometida com o afeto, com os sentimentos, com o psicológico da outra pessoa que ela está se envolvendo fisicamente. Né? E isso é um problema sério que traz, inclusive, problemas psicológicos para muitas mulheres que sofrem quando estão envolvidas em um relacionamento, por exemplo, que o homem não quer compromisso sério, mas se envolvem fisicamente, mas não querem compromisso sério, não querem assumir um compromisso com aquela pessoa. Isso gera problemas de saúde, inclusive, né? Em muitas mulheres. E aí acontece também a questão de que, como o ato sexual ele não traz mais essa conotação de responsabilidade, porque não gera mais filhos, então você não precisa se responsabilizar por nada, por nenhum ato seu. Isso gera uma noção assim de perda de responsabilidade de uma maneira geral mesmo, né? E faz o homem viver assim de uma maneira muito irresponsável mesmo, né? Então, imatura mesmo, uma dificuldade mesmo de crescer, amadurecer e virar gente adulta mesmo, né? E isso se estende também para o casamento. Muitos casais, né, se casam e a mulher vira a chefe, a xerife da casa e o cara fica lá jogando videogame e não assume as responsabilidades, não toma a postura de homem, de família mesmo, para defender a casa, para cuidar, para dar a vida pela sua família, se for preciso, entendeu?
Então gera esse problema de irresponsabilidade de uma maneira geral, tanto para adolescentes, jovens, homens solteiros e também homens casados, porque tem homem que chega aos 40 anos e continua adolescente, né? Porque é muito complicada essa questão de que as pessoas não amadurecem mesmo. Então isso é muito, muito causado pela cultura contraceptiva, né? Também. E aí as pessoas podem falar assim, aí vem até um discurso do anticoncepcional masculino, né? Ah, mas então o homem que tem que tomar o anticoncepcional, então, né? E aí, gente, será que isso daí resolveria o problema, né? Isso é ridículo, na verdade é ridículo, porque... Primeiro, porque o cara pode mentir, né? Ele pode dizer, não, eu tô tomando aqui minha pílula anticoncepcional. Quem garante que ele tá tomando, né? E segundo, que se acontecer do anticoncepcional dele falhar ou de ele mentir, quem garante que ele vai assumir a responsabilidade de ter engravidado uma mulher se quem engravida é a mulher? Quem engravida é a mulher. É ela que carrega o filho, que carrega o bebê e tudo mais. Então assim, é por isso que assim, você vai mexer na natureza humana, não adianta, você não encontra soluções, você não traz felicidade para as pessoas, você só causa problemas, né? Então, essa questão da feminilidade, né, da mulher ser mulher em sua plenitude mesmo, né? O anticoncepcional vai lá e desliga uma parte dela, que está saudável, né? Que não precisaria ser desligada, mas ele vai lá e desliga. A mulher, por mais que ela diga, mas eu só quero me divertir. Toda mulher, todas as pessoas, nós queremos ser amados. E nós queremos ser amados em nossa totalidade. Né? Quem é que vai querer dizer assim, não, eu só quero que ele goste do meu corpo, eu como minha pessoa, o meu interior, não importa, isso não existe, né? A gente quer ser amado na nossa totalidade, o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, quem nós somos por completo, porque nós somos essa totalidade. Eu falei isso na outra live, né? Só que aí se a gente exclui da sexualidade humana, que é a maneira que homem e mulher se relacionam e se comunicam. Então, se a gente exclui da sexualidade humana a capacidade procriativa, né? A gente passa, então, essa mensagem implícita de que nós somos só um corpo. Então, isso afeta muito diretamente, né, a posição da mulher num relacionamento. Então, por isso que eu digo assim, né, que tá muito também na mão das mulheres mudar essa realidade, mudar a nossa sociedade e ser firme nos seus valores e nos seus propósitos para não cair num relacionamento assim, de ser vista mesmo como um objeto. E não só mulher, como homem também, enfim, nós estamos falando aqui de pessoas, né? Um outro problema que a contracepção traz para os relacionamentos e isso também muitas mulheres casadas sofrem com isso, que é a noção distorcida de que a mulher é a única responsável pela gravidez. Então, às vezes a mulher engravida e o marido fica brabo, porque ela não se cuidou. O que é isso, se não uma completa noção errada e distorcida de sexualidade? Porque quando a gente tem um ato conjugal, a gente tem duas pessoas férteis, né? A gente tem duas pessoas férteis, então como que uma pessoa só é culpada? Quem que inventou isso? A pílula anticoncepcional, né? Muito incentivada pelas nossas queridas feministas, né? Que vem colocar toda a responsabilidade em cima da mulher. Então ela tem que se proteger. Como assim? São duas pessoas que se relacionam. E é por isso que quando a gente olha para o plano de Deus para o matrimônio, a gente compreende que são duas pessoas que se relacionam, né? E as duas, então, elas são responsáveis por aquele ato, né? Então, assim, não posso engravidar, não quero engravidar, ok, vamos evitar o período fértil. Assim, a gente não vai engravidar e a responsabilidade é de ambos. Os dois vão se abster do ato conjugal. Se eles não querem engravidar, não podem engravidar. Então, isso é uma responsabilidade vivida mutuamente. E condiz com a dignidade humana, porque daí, né, ninguém está sendo usado como objeto e os dois vão se abster daquele período, que são os períodos infecundos da mulher, né? Então é isso, muitas mulheres sofrem com os seus maridos
culpando as mulheres porque elas engravidaram. Ou então, muitos maridos que não querem que a mulher pare de tomar anticoncepcional, porque não querem que ela engravide, então não aceitam que elas parem de tomar anticoncepcional. Da onde que isso é liberdade? Da onde que isso é empoderamento? Né? Da onde que isso é felicidade? A gente não tem noção da quantidade de gente que sofre em casamento assim, né? Muitos homens que abandonam suas mulheres quando elas estão grávidas ou quando elas estão no pós-parto, fragilizadas. Um bebê demanda muito de uma mulher, então a mulher ela tá naturalmente mais focada pro cuidado da sua cria recém-nascida, entendeu? Então, se o homem não tiver uma visão correta do que significa sexualidade humana, do que significam os relacionamentos humanos, entende? Ele precisa ter esses valores muito bem consolidados para compreender que existem fases e fases na vida de um casal, né? E isso realmente é o amor. Como eu estava falando ali, o que é o amor? É essa capacidade de se doar mesmo, de se renegar. Olha, vou ter que abrir mão de algo que eu quero agora. Por quê? Pelo bem do outro, né? Então é isso, assim, a contracepção ela mudou drasticamente o significado dos relacionamentos humanos, né? E isso traz sofrimentos, inúmeros sofrimentos para o casal, né? E especialmente para a mulher que vive esses dilemas, né? Ela quer parar o anticoncepcional, o marido não quer. Na visão do marido, e aí o problema não é o marido, mas a sociedade como um todo, que vê a coisa dessa forma. Por quê? Porque isso foi construído assim. Com o advento da pílula anticoncepcional e revolução sexual, se construiu esta mentalidade como suposta liberdade das mulheres, mas que na verdade é uma escravidão e receita para sofrimento. Tá? O que acontece também, outra coisa que a contracepção ela vem incentivar? Infidelidade conjugal. Porque a gente já tem ali essa noção de responsabilidade, não tem mais, né? A banalização completa dos relacionamentos e da sexualidade humana e das pessoas em geral, porque as pessoas se usam como se fossem objetos, como se fossem só corpo, e não como se fossem uma totalidade de corpo, alma, espírito, psíquico, afetos, etc. Né? Somado isso, irresponsabilidade, banalização da vida das pessoas, uma visão completamente errada e distorcida da sexualidade. E ainda mais, o conceito de que sexo não gera mais filhos, porque a contracepção traz a ideia de que sexo não gera mais filhos, muito fácil as pessoas caírem em infidelidade conjugal. E aí, se a gente pegar dados, o Dr. Thomas Hilgers, ele publicou um livro chamado Blinders, né? Tipo, a cegueira completa. Ele vem mostrar, né, a quantidade de número de casos, né, de infidelidade conjugal e vários outros dados que eu vou falar aqui mais um pouco. Também, né? Porque, de fato, como você banaliza tudo, então por que a pessoa vai se manter fiel? Se é muito fácil ela cair em outros relacionamentos extramatrimoniais. E não somente relacionamento extramatrimonial, como filhos em relacionamento extramatrimonial. Porque tudo isso que eu listei acima, né? Irresponsabilidade, banalização das pessoas, visão distorcida da sexualidade, noção de que sexo não gera mais filhos. Aí você soma esses 4 fatores, você soma o 5º fator, que é a falha do contraceptivo. Porque ele falha, tá? Tá na bula. Pra quem não sabe, tá na bula, ele falha. E aí, filhos em casamentos, aliás, em relacionamentos extramatrimoniais. Isso está compilado nesse livro do Dr. Thomas Hilgers, um aumento vertiginoso de crianças nascidas em relacionamentos extramatrimoniais. A gente sabe que anticoncepcional falha não só pela falha própria do medicamento, como também diversos outros fatores que contribuem para que esse medicamento possa falhar na sua capacidade de inibir a ovulação. Tem vários fatores. Então, por exemplo,
O regime de uso, né, a pessoa faz uma pausa de 7 dias entre cartelas, ou 4 dias entre cartelas, ou emenda a cartela inteira, tudo isso afeta a capacidade de supressão ovariana, ou seja, se você não tem uma supressão ovariana ótima, pode haver maturação folicular e liberação de óvulo, né? Outra coisa que afeta, dosagem de hormônios e tudo mais, peso corporal da mulher que usa aquela pílula, né? Uso inconsistente, é para tomar de manhã, atrasa, só toma à noite. E tem estudo mostrando que a maioria das mulheres faz uso inconsistente. Não é assim de usar sempre, todo dia, tomar no mesmo horário a pílula, né? Então, tudo isso afeta essa capacidade. Então, essa taxa de falha contraceptiva, que seria supostamente 3%, que é o que geralmente fala nas bulas, ela sobe para até 12%, 15% de falha mesmo, né? Então, assim, pode falhar. Todo mundo deveria saber, né, que pode falhar. Eu vou voltar nesse ponto de falha, porque eu tenho que depois falar sobre outra coisa relacionada a isso. Mas vou dar continuidade aqui, que é a questão do divórcio. Então, depois do advento da pílula anticoncepcional, é assim, ó, 1960 tem um aumento vertiginoso de uso, adesão à contracepção. Se você olha uma década depois, você tem uma curva paralela, né, que ela vem logo depois, assim, a gente já tem esse aumento vertiginoso no número de divórcios, ou seja, o aumento do uso de contracepção precede o aumento no número de divórcios. Por causa de tudo isso que eu já falei, a banalização completa da vida humana e dos relacionamentos. Então, você casa e descasa como se pessoas fossem roupas que você troca. Então, por isso que aumenta ali a questão dos números de divórcio também. Então, isso tudo associado com um problema sério, né, de falta de catequese, que as pessoas já não sabem mais quais são as finalidades do matrimônio, quais são os grandes pilares do matrimônio, por que as pessoas casam, que casamento é para sempre, etc. Então, tudo isso favorece mesmo essa cultura do descarte e o divórcio está inserido nisso. E é isso, né? Dentro do casamento, a gente tem esses diversos problemas que são causados diretamente pelos contraceptivos, que são oscilações de humor de forma geral, né? Depressão, ansiedade. Isso é causado diretamente pela pílula anticoncepcional, já tem estudo mostrando. E, obviamente, vai afetar os seus relacionamentos, vai afetar suas amizades, vai afetar no seu trabalho e, com certeza, vai afetar também seu casamento, seu namoro, enfim. Né? Humor apático e o principal, né, assim, que é uma pílula que dá liberdade sexual, mas tira libido, né? Então, isso afeta diretamente os casamentos e toda essa questão também de objetificação, essa coisa de mudar culturalmente também a mensagem que homem e mulher passam e recebem, né, um do outro, né, por conta dessa deturpação mesmo do significado da sexualidade humana, né? Fora isso mesmo, né, que a gente está atentando contra a própria natureza, a gente está atentando contra o próprio Deus, então tem também esse aspecto espiritual que afeta, né, que influencia. Então, tudo isso acarreta diversos problemas para a família e, consequentemente, também na educação dos filhos. Então, a saúde afetiva, vamos dizer assim, dos nossos filhos, ela vai ser dependente também disso. Então, por quê? Porque o relacionamento do casal é imprescindível para uma boa educação dos seus filhos também. Né, para esses filhos crescerem num ambiente emocionalmente saudável, crescerem confiantes, né? Então, isso afeta também diretamente, né, a questão da educação dos filhos. E é isso, então, como eu falei na primeira live, né, a gente consegue ver, diante de todo esse panorama atual, com números, com estatísticas, a gente vê que aconteceu tudo aquilo que Marx e Engels falavam, né, no livro que foi publicado ainda no século XIX, né, A Origem do Estado, Família e Propriedade Privada. Eles vêm falar que a suposta desigualdade entre homem e mulher precisaria ser eliminada da sociedade. Então, a contracepção, ela viabiliza tudo isso e, consequentemente, ela enfraquece os valores familiares. E aí a gente tem todos esses problemas, né? A gente tem uma série de problemas, né? E aí, assim, eu também já recebo
Já recebi muitas mensagens de mulheres que vêm falar assim que depois de 15, 20 anos tomando pílula anticoncepcional, largam a pílula, ou enfim, qualquer que seja o método contraceptivo, e elas vêm contar o quanto que os seus casamentos melhoram. Por isso que a pílula, ela artificializa completamente a mulher mesmo, né? Elas vêm dizer o quanto que os seus casamentos melhoram. Eu já vi alguém comentando aqui comigo, uma mensagem que eu recebi, de uma médica, né, falando para a mulher que a mulher chegou reclamando de falta de desejo sexual, tudo mais, 15 anos de casada, aquela coisa, e ela recebeu o conselho da médica de trocar de marido. Então é assim que a sociedade tá trabalhando hoje em dia, né? Não, e simplesmente para de tomar a pílula para ver, as coisas melhoram. Então os relacionamentos melhoram, né? Então é isso, assim. Um outro problema relacionado à banalização da sexualidade humana, que é incentivada pela contracepção, é a questão da pornografia, porque daí a questão da pornografia também é um problema muito sério, que muitos casais enfrentam e que é, assim, na verdade, um vício, né? É uma doença, é como se fosse mesmo uma dependência química, porque a pornografia, ela gera isso no cérebro da pessoa que consome, né? Ela vai mexendo em toda a transmissão dopaminérgica, serotoninérgica e causa um estado de dependência química propriamente. Né? Novamente por conta de objetificação mesmo de pessoas e banalização completa da sexualidade humana. Então isso é um problema muito sério que muitas pessoas enfrentam e que destroem casamentos mesmo. É um drama que muitas pessoas vivem, né? Mulheres sofrem muito com maridos que têm esse problema, esse vício. Então essas pessoas precisam de ajuda mesmo para sair disso, né? Para largar. Um outro problema decorrente da contracepção parece, né, é engraçado até, que é justamente a gravidez na adolescência. Então a gente vem achando que a contracepção vai solucionar possíveis problemas, quando na verdade ela não soluciona, ela traz mais problemas do que solução, né? Até tem um estudo, ou não, tem um livro, né, que fala que numa escola dos Estados Unidos começaram a distribuir preservativo, né, camisinha e tal, para os estudantes e foram fazendo uma avaliação do comportamento desses estudantes e eles viram que dentro de 3 anos o número de gestações aumentou. Aumentou mais do que a média nacional, diz aqui, né, o autor fala, né. E aí o que acontece? Se a gravidez, que ela é então indesejada, acontece, a pessoa vai tentar solucionar aquele problema, porque a sociedade está condicionada a acreditar que o sexo não gera bebês. Então, se acontecer, ele precisa tentar resolver ainda, né? Por isso que entra então a estratégia do aborto provocado. Né? Por que o preservativo, no caso ali, não resolveu? Justamente, é a banalização completa da sexualidade, é uma noção, é um incentivo à irresponsabilidade, então as pessoas acabam não aderindo mesmo ao uso correto destes métodos contraceptivos e as gestações acontecem. E aí o que acontece? Por isso que a gente tem tão forte hoje também o incentivo ao aborto, porque precisa resolver isso aí também. E tem até o próprio... Agora não tá aqui. Tá aqui sim. O próprio dono, um dos presidentes muito antigos, em 1973, na época, presidente da Planned Parenthood, a maior clínica de abortos no mundo, ali foi recém-legalizado o aborto, né, que foi lá em 1970, foi legalizado o aborto nos Estados Unidos. Ele falou, né, quando as pessoas se voltarem para a contracepção, aderirem, usarem métodos contraceptivos, acontecerá um aumento e não uma queda na taxa de abortos. Então isso eles já sabem, eles já sabiam, né? Isso aí já se sabia desde o início, né? Justamente por causa dessa banalização completa, as pessoas precisam, então, assim, resolver o problema que a própria contracepção causou,
como suposto remédio, como suposta solução, né? Então, aí o Dr. Thomas Hilgers também vem compilar esses dados, as estatísticas dos Estados Unidos, e ele mostra mesmo, né, a curva da contracepção, que aumenta a adesão, o uso, né, de contraceptivos, e isso precede um aumento nos números de aborto legalizado, né, que nos Estados Unidos ele é legalizado lá também desde a década de 70. Então, novamente que as pessoas têm essa noção de que evitar uma gestação é responsabilidade da mulher, né? E é interessante que desde novinha, menina, né? É uma bola de neve, Flávia. Uma coisa leva a outra mesmo. Desde novinha, né? 12 anos, menstruou, vai tomar pílula anticoncepcional porque tem que se proteger. Então já não tem mesmo nem uma orientação correta das meninas, não tem uma orientação correta dos meninos sobre relacionamento, sobre respeito, sobre amor, propriamente, de verdade, né? Não tem. Já leva a menina para tomar pílula porque ela tem que se proteger de uma gravidez. Então essa menina já entra na sua pré-adolescência, na sua adolescência e chega na vida adulta acreditando que ela precisa evitar os filhos com todas as suas forças porque filho é supostamente a pior coisa que pode acontecer na vida dela. Se acontece, nossa, então vai ser o fim do mundo, ela vai ter que abortar então, porque o aborto vai solucionar o problema dela. Vocês conseguem entender como é que são as coisas? E as coisas, elas não são assim por acaso, não. Isso foi construído dessa forma, para que se chegasse neste nível que a gente está hoje. Né? E novamente o homem, como é que ele se comporta? Novamente o homem se comporta de maneira irresponsável, porque a gente tem os homens que não querem assumir gestações, homens que culpam as suas próprias esposas de terem engravidado, e a gente também tem situações de abortos forçados. Então, as mulheres engravidam e o homem quer que ela aborte. Então, tem, especialmente nos países onde é legalizado, como nos Estados Unidos, é enorme as taxas de... As mulheres que dizem que fizeram um aborto, por exemplo, porque se sentiram forçadas a fazer, porque se sentiram pressionadas por conta do namorado, por conta do amante, por conta do chefe, por medo de perder a carreira de sucesso. Então, não é necessariamente uma decisão dela, mas é todo um ambiente que força, que induz ela a tomar essa decisão. Então, é muito triste. Isso não é liberdade da mulher. Isso não é, nunca vai ser, tá muito longe de ser liberdade da mulher, né? As pessoas, elas se acostumam com essa ideia de controlar a geração de novas vidas, né? Então, elas têm essa noção errada de que elas conseguem controlar tudo e acabam esquecendo que esses métodos podem falhar, né? Porque, teoricamente, a contracepção resolve tudo, né? Então, a gente vê como é mentiroso esse discurso. Isso vai atentar contra a natureza humana, contra a feminilidade, contra o seu privilégio de ser mulher e gerar novas vidas, porque o homem não pode gerar uma vida, a mulher pode. Isso é um privilégio dado à mulher. Isso é a sua natureza. Todo mês ela libera um óvulo, todo mês o endométrio dela cresce, todo mês o corpo dela se prepara para gerar novas vidas. E aí vem uma pílula e toda uma cultura que ataca justamente ali, naquilo que ela tem de diferente, naquilo que ela tem de especial, de privilegiado, que é a capacidade de gerar novas vidas. Então, foi feito de fato um trabalho muito bom. O pessoal que fez isso está de parabéns, porque conseguiram fazer as mulheres acreditarem que tinham um defeito, né? Que o que tem de mais bonito na sua natureza feminina, que é gerar novas vidas, precisaria ser desligado. Então, para vocês verem a gravidade disso, não é pouca coisa, é muito grave, é muito sério. E é por isso que hoje a gente tem tanto problema, tanta infelicidade na nossa sociedade, tantos problemas de relacionamentos mesmo, sofrimento mesmo, né? Então, é isso. Falta de maneira geral aqui, relacionamentos, né? Falta de comprometimento, falta de responsabilidade e completa banalização da vida. Seja
da vida da pessoa que você está se envolvendo, né? O homem que você está se envolvendo ou a mulher que você está se envolvendo, como também dos bebês que podem gerar desse relacionamento, mas que vão ser abortados ou que não vão ser cuidados como deveriam, ou que não vão nascer numa casa com pai e mãe junto, vão ter eles separados, ou vão ser completamente, enfim, negligenciados. Então é uma completa banalização da vida de maneira geral mesmo, né? Então são consequências muito graves. Então esse é o cenário, né? Mais de 50, 60 anos depois do surgimento da pílula anticoncepcional, a gente tem esse cenário de uma destruição dos relacionamentos humanos. Que é justamente isso que a gente mais anseia, né? A gente anseia viver um amor em plenitude. Um amor que é aquele que foi planejado por Deus mesmo para nós, né? E a gente busca ser feliz, todo mundo quer ser feliz. E aí a contracepção, como promessa de felicidade, veio trazer muito mais sofrimento, muito mais problema, muito mais infelicidade do que soluções e todas as promessas que se faziam e que fazem, né, até hoje. Então, para quem quer ser feliz, né? Quem quer, todo mundo quer, mas se você que tá aqui, né, ainda assistindo e deseja viver um amor verdadeiro, né, um amor duradouro, a primeira coisa que é isso, é fechar os ouvidos para os discursos modernos aí da sociedade e olhar para quem realmente entende do assunto, né? Para quem realmente criou, quem é o próprio amor, né? Deus é o próprio amor e Ele nos criou. Então a gente tem que olhar para a cruz, a gente tem que olhar para as Sagradas Escrituras, a gente tem que olhar para a igreja, para o seu magistério, para os documentos da igreja, porque ali a gente vai encontrar para a vida dos santos, né? E ali a gente vai encontrar, então, não digo a receita completa, mas uma ideia do caminho a trilhar para ser mais feliz. Nem que precise ficar sozinho, então, né? Porque melhor, né, ficar sozinho e esperar por alguém que tenha os mesmos valores que você, do que ficar num relacionamento onde não existe os mesmos valores, né? E essa noção mesmo de amor que muitas vezes exige doação e sacrifício, né? E doação mesmo, né? Abrir mão de si mesmo pelo bem do outro. Então, é isso. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. É isso aí. Então é isso, né? Acho que essa série de lives aí serviu para compilar todas as informações que eu já venho disponibilizando aqui já ao longo dos últimos anos, então já fica registrado. Já deixamos isso salvo aí para quem mais tiver interesse de se inteirar, né, do assunto, para que a gente possa, de uma vez por todas, ter noção do quanto isso destrói a vida das pessoas, os relacionamentos, os casamentos, né, e buscar um caminho melhor para a vida, né. Tá bom, gente? Então é isso. Por hoje é isso. Ontem não deu para fazer, hoje quase não deu também, tá? As coisas estão meio atribuladas aqui, mas enfim, deu tudo certo, a mensagem foi passada, tá bom? Espero que seja útil. E é isso, tá bom? Um beijo para todo mundo, obrigada a todo mundo que assistiu, que ficou até o final. Fiquem com Deus, boa noite, tchau.